Recording has started. Ok, pessoal. Então, decorators. Na verdade, nós já utilizamos decorators aí em cursos anteriores, mas nós não criamos os nossos decorators. Então, vamos aprender para... Na verdade, fazendo uma avaliação aqui do curso, né, da ementa do curso Python para quem sabe Python, na realidade é para tirar todo o misticismo de tudo que você vê no dia a dia entre palavras reservadas e outras coisas que nós vemos aí no dia a dia da programação com Python, para tudo deixar de ser mágica. Né? Inclusive, estava aqui. Então, decorator. O que é um decorator? São funções de alta ordem, lembrando de definição disso, que são aquelas que recebem funções como parâmetros e potencialmente podem retornar outra função. Então, um exemplo. Imagine que você quer alugar, não há tempo, mas o tempo, em que uma função é executada. A opção número 1 é a gente inserir um if. Então, vamos fazer aqui a evolução da coisa. Então, deixa eu só colocar isso aqui e já comentar. Atributos de função. Ok. E aí eu vou colocar aqui um logar. Então vamos supor duas funções. Uma olá mundo, que eu vou pedir para imprimir olá mundo. E eu vou querer a priori só o olá mundo aqui. Tá? Então vamos gerar essa função. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela. Já tinha um olá mundo? Não, é para criar o olá mundo. Onde eu vou retornar olá mundo. Executo sem problema. Qual que é o meu objetivo então? É, por exemplo, logar a hora ou a hora, minuto, segundo em que essa função é executada. Solução número 1 é você fazer o quê? Vai ali, coloca um strftime. Nossa, o que é isso aqui que está aqui em cima? Nunca vi ficar aqui só quando eu estou dando o autocomplete. Tá. Então, strftime. Vou colocar aqui um print disso. E aí você coloca o formato que você quer pegar. Então, hora, dois pontos, minuto, dois pontos, segundo. Né? E aí, de repente, você até poderia... Não, por enquanto deixa aí mesmo. Então, essa primeira solução, beleza. Né? Tá ali dizendo a hora em que... Ah, sim. Isso aí era para ver se estava acordado aí, né, Thiago? Faltou a porcentagem. Isso, exatamente, Miguel. Excelente pergunta. O decorator do Python não tem nada a ver com design pattern decorator. Tá? Apesar que, de alguma forma, eu acho que ele até está parecido no seguinte sentido. Você tem o decorator quando você quer executar alguma coisa antes e barra ou depois da execução de um método. Dá para fazer isso também com o decorator. Mas o padrão de projeto ele prevê aquilo só com classe. Né? E aí o decorator aqui ele é diferente. Ele tem a ver com programação funcional. Mas excelente questão, Miguel. Tá? Não tem a ver com o padrão de projeto. Então a primeira solução está aqui, maravilha. Vou colocar aqui mais assim.
na verdade é Python 3.6, então dá para a gente utilizar a string de formatação, né? Apesar que aqui eu não tenho uma variável, mas eu vou deixar explícito isso aqui. Vou extrair esse cara para cá, vou chamar de agora, e aí função olá mundo sendo executado. Não, ou melhor assim, vou colocar agora executada função olá mundo. Executo isso aqui, aí beleza, olha lá, tô logando, coloquei ali o horáriozinho dizendo o que está acontecendo, maravilha, sem problemas. Só que aí você vai e quer fazer também a Hello World. Aí você cria a função. E qual a primeira forma de fazer? Mas que eu disse para vocês que sempre morrem bebezinhos africanos quando você faz isso. Você podia dar Ctrl C, Ctrl V em tudo e fazer assim, né? E aí é um problema, porque quando você quer alterar isto aqui, o formato, isso passa a ser um problema grave, né? Mas que a priori eu vou deixar assim porque você fala, bom, mas eu preciso ter acesso ao nome da função que está sendo executada para poder imprimir aqui. Então, eu tenho que ter acesso a esse nome, né? Então, eu vou colocar aqui o Hello World. Beleza, sem problema. Aqui eu vou colocar Hello World para ficar condizente. Executo. Tá lá. Beleza? Tempo, minuto, seria legal se pegasse um milissegundo para ver aqui a diferença. Mas não tem problema, essa não é a intenção agora. Tranquilo? Aí a priori você olha esse código e fala, não tá muito legal, porque se pelo menos eu não tivesse esse nome aqui a priori, então por enquanto vamos tirar o nome. Se fosse sem o nome informando o que está sendo executado, só a hora, aí eu poderia fazer o quê? Poderia extrair uma função, né? Então, Command Alt M de método, apesar que ele usa o M, pode ser para método ou para função. Então eu vou chamar essa função aqui de logar. Que é isso que ela faz, né? Loga a hora. Eu achei interessante que ele não me perguntou se ele queria pegar os outros lugares, mas não tem problema. Eu venho aqui. Olá mundo, ó. Logar. E aí eu logo antes da função. Tá, beleza. Não tenho mais repetição de código, nenhum bebezinho africano morrendo, porque eu não estou repetindo o código. Beleza? Eu não me lembro se era até S minúsculo, talvez, que me dava o... o S minúsculo eu acho que me dá um milissegundo. Depois eu tinha que ver lá na especificação, mas deixa o S aqui mesmo. Tranquilo essa solução aqui, gente? Então, programação... procedural aí, né? Programação estruturada, normal, só criei função, chamei as duas aqui e tá beleza, né? Bom, qual que é a questão aqui? Bom, primeiro aquilo, né? Não tem muito como eu pegar o nome, a não ser que eu colocasse aqui como um parâmetro, tá? Até que eu poderia fazer isso, eu poderia jogar a função que eu estou executando aqui como parâmetro para poder pegar o nome dela.
E aí até eu conseguiria colocar o nome também. Então eu poderia colocar aqui o nome se eu quisesse, mas não vou fazer isso por enquanto. Tá? Então essa seria uma primeira maneira. Você cria uma função, chama lá dentro, mas qual que é a questão? O logar que está aqui, ele vai começar a ficar espalhado em uma porrada de função por aí e, de certa forma, dentro do corpo, meio, de certa forma, te atrapalhando, porque o logar não tem nada a ver com o Hello World. Vocês concordam comigo? Com o Olá Mundo e com o Hello World, o logar não tem nada a ver. É um aspecto ortogonal a minha aplicação aqui. Ele não tem a ver com o corpo do código aqui do Hello World. Beleza? Concordam comigo? Estão aí ainda? Tem alguém aí? Beleza. Então é o seguinte. Solução número 2. Trocar a função por outra. Como a gente já fez em termos de programação funcional. Então o que eu posso fazer? Eu posso trocar essas funções do jeito que estão para fazer a parte de logar, que é esse corpo que está aqui, e fazer o que está acontecendo dentro da função também. Tá? Então eu vou tirar o logar, que não tem nada a ver com o que eu quero fazer daqui. Tiro daqui, tiro daqui. E de certa forma eu quero também ter um nome. Eu quero voltar a ter o nome ali no executar a função. Então o que a gente vai fazer? Vai utilizar a tal da criação que a gente fez na aula anterior de trocar as funções por outras. Então vamos lá. O logar agora, como ele serve para logar execução de funções, então eu vou receber um func, que vai ser a função que eu quero logar. Aí aqui dentro eu vou envolver, eu vou até chamar de envoltória, que vai ser uma função que eu vou retornar para o lugar dessas duas aqui. Então, vai ser uma envoltória. Então, estou dando uma tradução para wrapper. Em geral, em inglês, eles chamam de wrapper isso aqui. Wrapper, assim, eu acho, com 2 P's. Depois eu confirmo que tem autocomplete. Ou é assim, sem nada, não me lembro agora. Acho que é alguma coisa assim. Tá? Mas é uma envoltória. E essa vai ser a função que eu vou querer executar. Então eu vou retornar esta função, def não, return, esta função envoltória sem executar. Eu quero retornar a função, essa função que vai ser criada em tempo de execução. Então o que eu quero fazer? Eu quero, antes de executar a função, logar. Inclusive agora eu posso voltar a ter o nome da função. Aqui, ó, func.dunderName, que é o nome da função, né? Então é bacana porque agora eu não preciso colocar o nome da função hard-coded. Eu pego o atributo name da função que me dá o nome da função, efetivamente. E aí o que eu faço? Eu vou retornar, a envoltória tem que fazer a mesma coisa que a função faz. O que a função faz? Ela é executada, então executa a func e retorna o que ela for retornar. Beleza? Deu mais ou menos. Acho que talvez facilite por a gente já ter brincado com isso. Foi uma pergunta do Miguel, né, na aula anterior, de como é que era isso de criar funções em tempo de execução. Então é isso aqui que eu estou fazendo. Bom, agora o que falta? Falta eu utilizar a logar para fazer o que eu queria. Ou seja, quando eu executar aqui Olá Mundo, eu quero que seja executada logando. Então o que eu faço? Pego a referência Olá Mundo e vou alterar essa referência. Como? Porque eu vou querer criar um logar. O logar, eu vou logar quem? A função Olá Mundo. Então vamos lembrar. Vamos ler isso aqui do jeito que o interpretador lê. O Python importa esse cara, beleza. Ele define um objeto do tipo função cujo nome é logar e ele não executa o que está aqui dentro. Ele só definiu aqui na linha 4. Então ele lê,
guarda na memória isso apontando para esse código aqui que começa na linha 5. Ou melhor, vamos até botar o breakpoint aqui. Ó. Melhor ainda. Ctrl D. Então vamos lá para provar o que eu estou falando. Ó. Python veio, está importando nesse momento aqui. Importou. Chegou no lugar, veja que não tem nada de variável aqui, não tem nada. Ó. Tem nada definido. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver que isso é uma função, opa, tem def, uma função logar, ele vai criar a referência logar nesse momento. Ué, por que ele parou aí? Ah, já está executando, maldito. Não era isso que eu queria, né? Fio. Sai daí. Pai Charme me trollou aqui agora. Deixa eu colocar um breakpoint então aqui em cima para ver se vai. Beleza, ó. Breakpoint aqui em cima vai importar o strftime. Olha lá, primeira variável desse módulo definido, strftime, foi que eu importei. Aí ele lê a definição do logar, F8. Veja que ele pulou já para a linha 13, o que está certo, porque quando ele vem na 4 ele fala, opa, criado o método logar. Guarda ele aí, deixa eu ver se ele está aqui, olha lá, logar, está aqui. É uma função que ele guardou o endereço de memória, e nesse endereço de memória ele contém lá o code com o seu bytecode para o corpo dessa função que é o que está aqui dentro, que não foi executado ainda. Mesma coisa para o Olamundo, ele ainda não vai executar, ele vai passar lá para a linha 16, ó, F8, foi para a linha 16. Veja que Olamundo é esse objeto terminando aqui com A0, porque ele leu, criou a referência aqui, e é isso que ele está fazendo. Esta referência para este objeto do tipo função que termina em A0, opa, tinha cagado ali o código. Essa referência do objeto aqui que termina com A0, ele vai passar como referência esse objeto para a função logar. Maravilha, F7. Agora sim ele executa o logar. Ele vai lá na memória, sabe onde está a função, vai passar a executar. Maravilha. Entrei dentro aqui, relembrando que func é aquela função Olamundo, tá aqui o nome dela, com aquele objeto A0. O que ele vai fazer aqui? Vai executar, criando a função envoltória. Veja que, de novo, vai criar um objeto, mas não vai executar. Só vai guardar em memória esse objeto que está sendo criado no escopo de execução de logar. Então, daqui ele vai pular direto para 10, porque ele não executa envoltória ainda. Tá? Então, F8. Ó. Executou. Vem para o envoltória. Veja que o envoltória, nesse caso aqui, é um objeto com ID 50. Putz, seria legal se tivesse feito a mesma coisa com Hello World. Mas eu faço depois. Aí ele criou esse objeto, estou retornando este objeto. O que ele vai fazer? Agora ele vai fazer a atribuição no Olamundo. Veja que ele ainda não fez, ele vai fazer agora. Ó. Ele é o objeto A0, mas agora o Olamundo vai ser outro objeto. Que objeto? Exatamente aquele com final 50, que foi aquele envoltória que foi criado. Sacaram o que aconteceu? Eu gosto de fazer assim, bem passo a passo, porque assim você mata a pau programação funcional. Você não precisa decorar muita coisa. Você só lembra que é um objeto normal e manda bala. Então, beleza, definiu o Hello World. Agora, finalmente, vem a hora da execução. Olamundo vai ser executado. Vou dar um F7. Quem é Olamundo? Lembra que era aquele envoltória. Então, F7, onde ele vai? Envoltória. Envoltória ele executa, pego agora. Vejo até aqui no console. Vai dar o print agora do tempo. Olha lá. Executou a função Olamundo. Por quê? Porque func aqui mantém a referência para o Olamundo, aquele objeto inicial que tinha sido criado. E que, inclusive, agora não tem mais referência nenhuma para aquela função que foi criada inicialmente, a não ser esse func aqui. O que ele faz? Vai executar o func, só que o func é o Olamundo. F7, executa o Olamundo, maravilha. F8, retorna o valor de Olamundo, beleza, está retornando.
pega esse valor que o Olá Mundo retornou, retorna também, beleza? F8. Aí ele vai imprimir na tela Olá Mundo. Sacaram isso aí? Viram como é que a coisa acontece? Bom, só que o que acontece? Em programação funcional, esse tipo de coisa aqui, que está aqui, ó, esse Olá Mundo logar assim, você faz toda hora. Toda hora você faz isso. E veja que tem uma repetição, né? Porque você coloca Olá Mundo igual uma função de alta ordem que potencialmente vai poder mudar a função que ela recebe como parâmetro, que em particular é igualzinho isso aqui. Né? Inclusive é uma coisa parecida com o que o método faz, né? Quando você dá objeto ponto e executa o método, ele passa o self para você como primeiro parâmetro. Né? O Python faz isso implicitamente para você. Então, como isso é uma coisa muito comum de se fazer no paradigma funcional, o Python tem um açúcar sintático para isso, que é o quê? Então eu vou deixar inclusive as duas formas nesse arquivo. É você utilizar um arroba. Então, fazer... Opa, Olá Mundo não, desculpa. É logar. Então, isto aqui, que está aqui em cima, ou seja, pego o nome da função, aplico uma função de alta ordem nesta mesma função, e o resultado completo coloco nesta referência, é a mesma coisa que fazer isto aqui. Então, sempre você traduz isto para isso. E quando você faz isso, te ajuda a entender como é que o decorator funciona. Então, acaba o mistério do arroba no Python. Vamos provar? Breakpoint já está lá em cima. De novo. Vou lá, defini o logar, vai pular para a próxima. Definiu o Olá Mundo. Beleza. Eu vou entrar no logar. Ó. Entrou no logar. Definiu uma envoltória em tempo de execução específica, um objeto envoltória, que nesse caso aqui, cadê o ID? Ó, termina de novo com A0. De novo não, na outra terminava com 50. Ó. Termina com A0. Executou esse cara aí. Beleza? Agora ele vem para o decorator. Olha lá. Vou dar um F7. Olha lá. A mesma coisa. Func agora é Hello World. Então veja que exatamente isso aqui é exatamente que colocar o decorator. Eu poderia pegar e colocar o decorator aqui em cima e apagar essa linha. Ia escrever menos e ia ficar mais expressivo. Tá? Olha lá, ele vai criar agora um outro objeto do tipo função, que veja que esse termina com D0, em vez de A0, que era o outro. Continua a execução, então o Hello World é alterado. Venham para a execução, beleza, F7, Olá Mundo. Vai executar a func, olha lá, está apontando para Olá Mundo, porque é a primeira, beleza, vai logar, retornou. Maravilha, vai imprimir no console. Ah, já imprimiu até, mas imprimiu o Hello World, o Olá Mundo. E agora a mesma coisa com o Hello World, só que agora func é o Hello World. Então, vai imprimir no console o tempo. Olha lá. Passaram aí alguns segundos, 27 segundos. F8 vai executar o Hello World e vai imprimir no console. Beleza, gente? Acabou o mistério do decorator aqui? Tranquilo? Então, tudo que é decorator funciona assim. Mas, exatamente, é isso que é legal, né? O lado do Zen do Python, né? Lembrando, como sempre, do Zen do Python, bonito é melhor que feio. Acho que é o primeiro. Já é o primeiro, né? Bonito é melhor que feio, então eles tentam fazer umas construções elegantes dentro do Python e realmente o decorator fica bem legal. Beleza? Bom, mas vamos começar a complicar aqui as coisas então aqui para... E eu vou deixar esse aqui, o Olá Mundo, desse jeito.
para a gente entender como tudo está acontecendo. Apesar de no slide estar explicado como é que a coisa funciona e é lida, tá? Então, como é interpretado, eu já mostrei para vocês, né? Então, quando você tem esse arroba, aqui em cima é a mesma coisa que definir a função e logo depois chamar a função DEC com a própria função como parâmetro e pegar o resultado disso tudo e jogar na referência original. A coisa começa a degringolar, na realidade, quando você passa a ter decorators que aceitam argumentos. E quando você empilha também os decorators. Apesar que quando você empilha, se você lembrar que é igual a isso aqui, dá para entender o que está acontecendo, né? Então você lê, na prática você decora que a execução é de cima para baixo, mas na realidade dá para você chegar em como isso aqui executa. Ó, você pensa, arroba D2, vai pegar func como argumento e vai jogar pro D2. Então olha lá, olhando aqui para o lado, vou pegar o pointer aqui. Exatamente, ó, D2 func disso aqui. Aí ele vai retornar o resultado dessa execução, que é isso daqui. Ah, mas tem aqui um D1 executando com arg. O que ele vai fazer? Vai executar primeiro esta parte aqui, que é o arroba. Então vai executar o D1 com arg, vai pegar o resultado disso e no resultado disso vai passar como argumento este cara aqui. Tá? Parece complicado, mas a gente vai ver como funciona. Beleza? Então, vamos complicar. 1. Mantendo parâmetros originais. Primeiro problema. Ele sempre tirou as minhas animações. Eu odeio quando o meu slide faz spoiler. Odeio Insert Animation. Na verdade é tudo porque ele não colocou por parágrafo aqui. Esse aqui também. Pronto, agora sim. Assim vocês acompanham comigo e não fica lendo slide. Então é o seguinte. Mantendo parâmetros originais. Investigar... Ah, tá. Então, o seguinte. Primeiro problema. Vamos ver uma coisa interessante. Nós vimos que funções contêm parâmetros, certo? Então, vamos perguntar quem é o Dundername de Olá Mundo e também da Hello World. E aqui na Hello World vamos perguntar também quem é o Dunderdoc. E para ter alguma coisa diferente a gente coloca aqui. Função Olá Mundo. Executo esse cara. Olha o resultado. Para o Dundername, ele deu o envoltória. E para o Dunderdoc, ele deu none. O que aconteceu aqui, gente? Por que está retornando envoltória? E para o Hello World também está retornando envoltória. Tem alguém aí? Isso, né? Então por quê? Eu não substituí a referência de Olá Mundo para aquele objeto função envoltória daqui de dentro. Então quando eu pergunto o Dundername desse cara, ele está me retornando do envoltória. E o Dunderdoc, ele está me retornando um Dunderdoc de envoltória que não tem nada. Que é none. Exatamente aí, Thiago. Então, aqui, a gente... Para ficar legal, você deveria fazer alguma coisa assim, ó. Envoltória.Dundername igual a func.Dundername. Vamos ver se isso aqui funciona. Ou seja, estou pegando um objeto, opa, já consertei uma parte. Poderia consertar também outra. Dunderdoc
igual a Thunderdoc. Ctrl R. Aí eu consertei. Beleza? Sacaram aqui? Ixi, tá dando delay aí? Tá dando delay para todo mundo? Ah, dica aí do Thiago. Ah, por isso que você fica entrando e saindo, Thiago, no bom sentido? Ah, entendi aí agora. Entendi. Quando tem lag, o Thiago ele dá um leave. Então ele já fica ali com o link com o link para entrar, ele sai e entra. Boa dica aí. Isso, no vídeo fica normal, até porque eu gravo local, né? Mas às vezes é o lag na realidade da internet. É pro meu som chegar lá no servidor do Blue Jeans e do Blue Jeans chegar no computador de vocês. E é americano, né? Tem que ir lá pro. Isso, porque o som a carga é menor, né? Menos bytes para transmitir só som. Por isso que ele chega primeiro do que o vídeo. Beleza? Engraçado que alguém poderia falar, não, é porque o som é mais rápido que a luz, né? Mas na verdade é a taxa de bytes, né? Beleza? Piada de nerd é brava, né, cara? Mas beleza, vamos lá. Bom, sacaram então que eu tenho que consertar esse objeto que está sendo passado? Só que existem vários outros parâmetros aí que de repente eu posso ter esquecido, certo? Não seria legal se tivesse uma função já pronta que fizesse isso para mim? Que pegasse o envoltória e já fizesse esses caras aqui? Porque se eu tiver que fazer isso toda hora eu vou esquecer, fatalmente, né? Ou então você teria que criar em um pacote, postar lá no PyPI, igual a gente fez no curso anterior no PyPrático. Concordam comigo? Então, seria legal se tivesse uma função que fizesse isso. Ou seja, dada uma func que eu quero decorar, eu quero trocar todos os parâmetros do envoltória para essa daqui. E quando você pensa, seria bom se tivesse uma lib em Python, em geral ela existe. E muitas vezes está na biblioteca padrão, e nesse caso aqui está. Então é assim, ó. Você vai lá no functools, ó, functools do Python. Dentro desse cara tem um decorator, ou seja, agora você já sabe o que é o decorator, que é o wraps. Como é que ele funciona? Você diz quem é a função que você está decorando e decora a função que vai ser a envoltória. Tá certo? Então, por isso que eu coloquei, ó. Esta função aqui envolve a func. Quem? Esta envoltória aqui. Vou executar e vocês vão ver que o resultado vai ser o mesmo. Beleza? Então, toda vez que você trabalhar com decorators, é salutar utilizar esse wraps aqui para manter todas as características da função original. Porque veja que seria ruim no log, né, quando dá erro ou acontece alguma coisa, aparecer aqui um envoltório. O cara nem sabe de onde está vindo esse envoltório. Beleza, gente? Alguma dúvida sobre isso? Então, vamos continuar. Então, o functoolwraps corrige isso para a gente. Mas e se a função... Então, vamos de novo. Cada vez mais, indo mais profundo na toca do coelho aqui. Mas e se uma das funções, por exemplo, não vai ser mais Hello World, vai ser só Hello. Vamos refatorar o nome. O cara não gosta de Hello World. Ele agora quer dar um Hello e quer pegar um nome. E quer retornar aqui. Vamos colocar aqui a format string do Python 3.6. Ele quer voltar Hello e o nome. O que vai acontecer aqui agora se eu executar isso?
Alguém conseguiria chutar? Opa, name não, né? Nome. Ele faz um update do wrapper. Desculpa, Cauê. A tua pergunta, acho que era... É isso aqui, ó. Isso. Ele pega os dados da func, como o dunder name e dunder doc, entre alguns possíveis outros, e substitui esses dados, então esses atributos do envoltória com os atributos de func. Para quando eu imprimir dunder name e dunder doc, ele realmente pegar o dunder name e dunder doc das funções decoradas. Então é isso mesmo. Matheus aí foi exato e rasteiro aí, né, Matheus? Então, isso aqui vai dar pau. Por quê? Lembre-se que aqui eu estou substituindo o hello pela função envoltória. Quantos parâmetros a envoltória recebe? Nenhum. Você vai tentar executar com algum nome, vai dar pau falando, olha, não rola, o envoltória não recebe nenhum parâmetro. Como é que a gente poderia resolver isso? Exatamente, Adina. Então, como eu não sei, porque eu estou decorando funções, que a priori eu não sei, pode ter função que tenha um argumento, outra que tenha dois, outra que tenha parâmetro nomeado, outro que não entra. Então, exatamente como a Adina colocou, eu vou resolver isso o quê? Pegando todos os argumentos que forem me passados para a envoltória. Então aí ele não dá pau. Só que aí eu tenho que lembrar o que também? De pegar esses mesmos argumentos e passar para a função. Ou seja, argumento que for passado para a minha envoltória, eu passo para a minha função. E eu poderia, inclusive, investigar os valores aqui e fazer alguma coisa com eles antes. Eu poderia, inclusive, não executar func, que é o que acontece, às vezes, em alguns decorators. Mas não vamos complicar por enquanto. Então, tá aí, ó, mantendo os argumentos da função. Beleza? Então, usar args e qwargs. Eu coloquei até o asterisco aqui em vermelho para não confundir os asteriscos ali. Decorador parametrizado. Então seria o seguinte, permitir que string de função lugar seja parametrizável. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Ó, vamos fazer até esse aqui primeiro, com função. Vamos lá. Vocês estão vendo essa string aqui? A gente fez, colocou aqui hardcoded, maravilha. Só que pode ser que de repente eu não quero colocar isso aqui hardcoded. Eu gostaria de receber isso como um parâmetro. Eu vou até refatorar aqui e colocar FMT, de formato. Isso, de certa forma, sim. O partial é um que tem o args e o qwargs. De certa forma, sim. E vai substituir. Né? E exatamente é isso que o partial faz, na realidade. Né? Ele pega justamente de acordo com o número de argumentos, cria uma função nova que recebe esses argumentos, mas se você passou um argumento só aqui, lá no partial, ele já pega esse primeiro argumento e deixa constante. E repassa para os internos. Tá? Não, tá certinho aí o Cauê. A gente conseguiria até construir o partial. Fica até de exercício para vocês. Construam um partial. É? Tentem construir um partial para vocês verem como funciona a programação funcional. É exercício legal às vezes, porque você começa a ter ideia de como as libs funcionam. Mas exatamente, Cauê.
Beleza? Mas vamos lá. FMT. Então, qual que é a ideia? Eu digo, bom, eu quero receber esse cara como parâmetro. Então, na prática, eu gostaria de fazer isso aqui assim, ó. Eu quero colocar um outro formato, que não é esse daqui. E eu gostaria de chamar o meu lugar assim, ó. Com if. Beleza? Bom, aí você tem que agora entender como as coisas funcionam. Bom, então o que está acontecendo aqui? Deixa eu ler. Ó. O Python interpretando. Ele vai executar logar, mas agora ele não está fazendo nada aqui. Por enquanto o Python vai ler linha a linha na linha 24, ele vai executar logar isto aqui. Então vamos até tentar reproduzir isso aqui em cima. Ele vai executar logar, colocando eu queria só string fill. Colocando uma string. Essa é a primeira parte do que ele está fazendo. Então, por enquanto, vamos deixar a func aqui. Só aí vai dar erro, mas por enquanto vamos colocar isso. Então, na realidade, eu vou receber o FMT como parâmetro. Beleza? Primeira parte feita. Tá legal. Executou isso daqui, ele vai retornar um valor. Este valor que ele retornar, ele vai aplicar o arroba. Quando ele pega o arroba, ele vai pegar o que foi retornado dessa função logar e vai aplicar aquela transformação inicial que a gente tinha visto, que é pegar o hello, passar como argumento, executar, pegar o retorno e jogar na referência de hello. Então, vamos fazer até aqui em partes. Ó. Vou refatorar esse cara aqui. Logar decorador. Ou vou colocar decorator mesmo. Para ficar até passo a passo o que está acontecendo aqui embaixo. Ó. Então, primeiro ele gera o decorator disto aqui. E o decorador ele vai aplicar desta maneira. Então, quem que eu tenho que retornar aqui? O decorator. Que era igualzinho a função do jeito que estava pronta antes, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Passa tudo para cá. Def decorator. Recebe func. Veja que eu meio que só peguei o código anterior e dei um tab para ele. Mas o fato de eu ficar criando uma função que está dentro de outra, que está dentro de outra, costuma confundir a cabeça e explodir, né? Parece meio Inception. Mas eu estou tentando aqui fazer o passo a passo para vocês entenderem como a coisa funciona. Alguém vai falar alguma coisa? Pode falar no microfone. Quem tiver microfone na hora de fazer pergunta pode habilitar e falar aí, beleza? Porque sai no vídeo. Para você não ter que escrever muito. Alguém ia perguntar alguma coisa? Então, opa, apareceu mensagem aqui. Ah, é porque eu tinha ele para cima? Não. Então eu vou colocar aqui, ó, um breakpoint. Vocês entenderam isso aqui mesmo? Pô, então vocês são sinistros, cara. Em geral a turma fica boiando. Espero que então dessa vez eu tenha conseguido chegar lá com o que eu queria. Então vamos lá. F8, deixa eu sair desse breakpoint, vou para o próximo breakpoint. Olha lá. Entro no logar, vai executar. Beleza, entro aqui, ele define o decorator. Beleza, que vai ser o seu objeto, não vai executar agora. Não executou, retorna o decorator. Beleza, retornou, jogou naquela variável. Agora sim ele vai executar o decorator. F7, aí é aquele decorator de dentro. Neste momento, func é o hello world. Tá aqui, ó. Aliás, o olá mundo, não hello world. Recebeu esse cara. Vai trocar os parâmetros do envoltória, que é o que estava fazendo antes.
Beleza? Trocou e retornou a envoltória e o Olá Mundo pegou aquele valor. Maravilha. Veja aqui que no console deu tudo certinho. Então é assim que você pode... Uma das opções para você fazer um decorator parametrizado. Beleza? Nenhuma dúvida aqui mesmo? Bom, tem gente que não gosta disso aqui ficar alinhado dessa maneira. Tá? E quando obrigatoriamente o decorator tem essa fase de receber um parâmetro para depois ser aplicado, em vez de utilizar uma função, a turma utiliza um objeto chamável. E é um dos momentos em que se tem uma licença poética na PEP. Você tem que desligar o Flake 8 para esse cara. Porque quando você costuma fazer decorators, você costuma utilizar letra minúscula. Tá? E o legal é que quando você usa a classe, essas duas fases, né, a de criação do decorator, de obtenção dos parâmetros e da execução, ficam explícitas. Vou mostrar para vocês aqui então. Ó. Como funciona? Você cria a classe, você vai definir o dunder init. Vamos até tentar lembrar, né? Ó, ele vai receber o decorator e vai executar esse cara aqui. Só que o logar agora, nesse segundo caso aqui, ele vai ser uma classe. Logo, se logar é uma classe, qual é o método que vai ser executado quando eu fizer isto aqui? Não o call, porque isso aqui é a classe logar, não é o objeto. Eu vou até deixar, então... Não vou deixar, porque senão eu não vou poder reutilizar o mesmo código. Isso, na realidade vai ser o momento da criação, então ele vai chamar o dunder init. Para ficar de acordo, como esse cara recebe um parâmetro, fmt, eu vou receber aqui. Adiciono o campinho aqui. Maravilha. Criei o objeto do tipo logar aqui, agora com classe. Maravilha. Aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai executar o objeto agora, não a classe que foi construindo, passando func como parâmetro. Então, o que eu vou fazer aqui? Qual o método que eu tenho que sobrescrever para poder executar um objeto? Tá com lag de novo? Ou, deixa eu ver se não... Ué, mas você mesmo tinha falado agora, para executar objetos, é o que a gente acabou de ver, para um objeto ser... vamos deixar dar pau, que é melhor. Então vamos deixar dar pau para ver o que... Ó. Ctrl D. Exatamente, dunder call. Tanto é que ele vai dar o pau lá, ó. Criei o objeto. O objeto é um objeto decorador, é um objeto do tipo logar. Tento executar, ele vai dar pau. Falando, olha... O objeto logar não é chamável. Como é que a gente resolve? Torna ele um chamável. Def dunder call. Quem que ele vai receber como parâmetro? A func. E aí eu posso só aproveitar aqui o código desse cara e deixar assim. Só tenho que alterar porque o fmt foi aquele que ele obteve na hora da construção do objeto. Então, self.fmt. Pergunto, posso ter uma função em uma classe com o mesmo nome dentro de um módulo? Não vai dar pau aí? Vê que não, né? Tá rodando. Não dá para saber quem ele está executando só, né? Teria que colocar, ó, bota um breakpoint aqui.
breakpoint aqui. Breakpoint está lá. Então, qual que é a questão? Lembrando, módulo é um objeto. Python vem lendo aqui de cima. Chegou no logar. Vai criar um objeto do tipo função com o nome logar. Vai deixar na memória, vem para a linha 15. Deixa lá na memória. Legal. Opa, chegou a linha 18. Vai criar um objeto, uma classe no caso, com logar. Então o que ele vai fazer? Vai substituir a referência do logar. Ele está referenciando esta função aqui, com este corpo. Só que aí ele está trocando só a referência de nome. Agora essa referência vai ser do tipo classe e vai apontar para o corpo da classe. Então, pode ser. Tá? Então é o que está acontecendo. E se eu executar em modo debug, veja que vai acontecer. O legal é que os dois momentos acontecem justamente em horário distinto e o código fica mais plano, né? Então olha lá. Primeiro eu vou construir o decorator. F8 é executado o init, que me passa o FMT, beleza. Construir, beleza. Criei o objeto. Agora eu vou executar o objeto. Beleza? F8. Eu não tinha colocado breakpoint no Dundercall. Eu tinha que ter colocado o breakpoint aqui, assim, para ele parar. Ou aqui embaixo. Mas tenham fé que isso aconteceu. Tem a outra ainda, né? Então tem a oportunidade de pegar ele. Olha lá. Pá. Pega o logar. Envoltória. Manda bala. Então tem gente que prefere fazer assim. Depois que você acostuma com programação funcional, você fica meio no tanto faz. Mas de certa forma, né? Do Zen do Python, plano é melhor do que alinhado. Então, esse aqui está seguindo um pouco mais. O ruim é que eu tive que escrever 2 métodos e aqui não. Mas, enfim. Fica ao gosto do freguês aí. Beleza? Eu vou deixar esse código aqui comentado. E eu não vou conseguir. No teste do Flake 8. Isso, aí ele tem uns comentários lá, acho que é de tipo no QE, alguma coisa assim. E aí você consegue desabilitar. Então aqui você está sendo explícito falando, ó, aqui não aplica a PEP, o Flake 8. Mas excelente aí, Miguel. Você pode ser até específico, você consegue pegar aqui e dizer a razão. Tipo, classe começando com minúsculo. Tem lá, que eu não decoro isso. São poucas vezes que a gente precisa. Quando eu preciso, eu vou lá no Google. Vai lá e dá uma pesquisada. Flake 8 no QE comment. No QA comment. Olha lá, tem lá. Lines that contain no QA comment. Olha lá. Flake 8, no QA. E eu sei que você consegue dar razão também. Você consegue colocar no lado lá. Beleza? Olha lá. Aqui tá falando. Você pode ignorar erros específicos dizendo no QA e colocando o erro. Ou seja, espera dar o erro lá, que eles colocam um código, né, no Flake. E aí você consegue colocar o código, porque se der outro erro, aí ele pega. Aproveitando que está aqui, pip install Flake 8. Enquanto eu vou lendo a pergunta do Cauê aí. Eu fiz um decorator só retornando um pouco diferente, mas que dá no mesmo, acredito. Que foi como se a envoltória retornasse um valor dela de operação e na mesma linha eu fiz um return. Sim, dá na mesma, porque é exatamente isso que o decorator faz, né? Se você for traduzir o decorator, é isso que você colocou, né, Cauê? Porque
Porque você dá um return no wraps aqui. E aí, no fundo, é a mesma coisa, porque lembra, ele pega o wraps, executa com func. E o retorno dessa função, ele aplica na envoltória. Então, tanto faz fazer assim, como fazer o que você fez. Seria assim, né? Ó. Na verdade, copiar tudo, né? Dá na mesma. Func wraps envoltória. Isso aqui também vai funcionar. Ah, eu comentei ali, beleza? Roda, olha lá. Dá na mesma. Porque é isso que o decorator faz, né? É só super sintático. Mas aí, aquele que quer ter razão, né? Aqui é o bom é que eu coloquei só um arroba, então foi um caractere a menos e lá eu ia ter 2 parênteses, aí era um caractere a mais. Apesar que é uma desculpa esdrúxula, né? Mas, enfim. E não sei, talvez assuste menos também ter um negócio que está executando outro. Principalmente no início, a gente tem uma dificuldade quando começa a ter vários operadores ali na mesma linha. Mas eu acho que tanto um quanto o outro tá tranquilo. Oh, bendito som. Então vamos habilitar aqui. Mike. Melhorou? 1, 2, 3. Alô. Melhorou? É. Ah, o legal é que na gravação eu posso colocar o de USB para ficar melhor. Foi o que eu fiz e no BlueJeans eu posso deixar o built-in aí mesmo para nunca dar esse espaço. Instalou o Flake aqui. Vamos testar ali o que o... Já que assunto foi assunto do outro coisa, vamos rodar o Flake aqui para ver ele qual pau que ele dá para a classe. Apesar que talvez ele dê pau aí em muita coisa que eu não vim conferindo nada, né? Flake 8 diz... Ih, esqueci de colocar o exclude no Venv. Aí ele vai ler e demora. Para isso aí, então. Flake 8 nesse. Eu acho que era exclude, uma coisa assim, igual a venv, para ele excluir o diretório venv. E ver que tem bastante coisa aí dando pau, né? Entre eles está o decorator lá ou não? Ué, eu deixei o no QE? Ah, eu apaguei, aí não vai achar nunca mesmo, né? Roda aqui o Flake 8. Logar. Redefinition of agora ele está reclamando cada hora de uma coisa, né? Então vamos comentar isso aqui para ele não reclamar. Mas ele já devia ter me dado pau no logar 2 vezes. Oh, não é aí, é aqui. Olha, sabia que o Flake 8 não pegava classe com letra minúscula não? Sabia não. Mas enfim. Eu achei que ele pegaria classe com letra minúscula. Não sei se ele é inteligente o suficiente para ver que tem o Dundercall e saber que isso aí, por ter o Dundercall, é um objeto chamável. Vou fazer um teste aqui. Mas pelo jeito não deu, porque senão ele ia dar pau aqui no STRF. Deixa eu tirar aqui. E executar. Ó, não pega classe com letra minúscula. Vamos saber. Beleza? Pessoal,
Alguma dúvida aí até aqui? Ctrl K. Decoradores parametrizáveis. Eu não terminei, mas aí a gente termina na próxima aula. Mas, como tem um final de semana aí, então esse daqui foi o com objeto invocável. Ficou faltando comentar essa parte do objeto opcional que fica para a aula da semana que vem, da terça-feira. Antes de falar qualquer coisa, uma tarefinha então para vocês. Ó. Eu deixei para vocês aqui nesse link uma tarefinha que eu já coloquei os testes com PyTest lá para vocês se divertirem. Então eu vou entrar aqui, ó. O que acontece? Existe um microframework que a gente vai ver no próximo curso, que é o de App Engine, que a gente vai abordar, que é o Flask, que é um framework web, tá? E o legal desse framework é a forma com que ele faz o roteamento, ou seja, de um path do seu website para uma função que vai ser executada. Olha o que ele faz aqui. Agora isso aqui não é mais mistério para vocês. Está utilizando um decorator parametrizável. Então, o que a gente vai fazer? Até para vocês já se prepararem para o próximo curso, até. Mas para a gente brincar e entender, às vezes, como é que um framework funciona. Coloquei aqui, ó, o objetivo desse exercício é construir uma versão simplificada desse sistema de rotas do Flask. Então, olha o que eu quero. O que eu escrevi aqui para vocês. Eu basicamente criei aqui um pacotinho dentro de exercícios, Flask App. Esse teste está lá, depois você pega. E aí você vai importar a rota, a função rotear e o rota inexistente, que é uma exceção. E aí eu escrevi os testes do que vocês têm que fazer, olha lá. Eu criei um usuário, que eu vou colocar na rota /usuário, e o que ele faz é só retornando, salvando com o nome. Lembrando que isso aqui é Python 6, porque eu estou com um format string aqui, só vai rodar com Python 6. Instalem o Python 6 no seu computador. Antes de rodar esses testes aqui, tem que instalar o PyTest também, o framework. Criei uma outra rota no /carro, que é um carro, que aí ele já tem nome e ano. E aí o que eu fiz? Foi testando aqui o que acontecia. Olha lá, testa home. Então eu vejo se quando você acessa o path raiz, home, se quando eu executo a função home, então veja que você não deve modificar a função que está sendo retornada, diferente daquele decorator que a gente fez ali. Então eu vejo se o que você está executando, home executada, é igual ao resultado de chamar a função rotear naquele path, que tem que ser igual ao home executada, que é justamente isso que está aqui. E aí foi isso que eu fui brincando aqui, ó. Execução com parâmetro posicional, ou seja, quando eu chamo o rotear com esse parâmetro aqui, ele tem que passar esse parâmetro para o usuário, para a função que foi roteada no usuário, salvando o Renzo. Coloquei com parâmetro nomeado, parâmetros posicionais, parâmetros nomeados, enfim. Qual que é a função de vocês? Fazer esse teste passar aí, porque ele não está passando. Então, ó, esse código que eu coloquei o link está aqui, olha, em exercícios. Veja que eu não criei nem o pacote, eu só coloquei os testes aqui no pacotinho Flask, ó. Você roda, vai dar pau em tudo aí. Acho que ele não vai conseguir nem compilar, porque ele dá um import lá, ele vai começar a dar os erros. Então vocês vão ler as mensagens de erros e vão corrigindo aí, ó. Módulo not found. Não existe módulo exercício.flask.app. Então você vai ter que criar o seu módulozinho aqui, app, para consertar. Então vocês vão vendo as mensagens de erro, vão consertando. Alguma dúvida sobre aí o que tem que fazer? Obviamente que surgir dúvidas durante o exercício, manda e-mail lá para o fórum. E manda para todo mundo, não manda só para mim, porque aí todo mundo tem a oportunidade de aprender com a sua dúvida. E de te ajudar também. Beleza? Já passamos aí até um tempão. A última coisa é, semana que vem a gente não tem um curso. Tá? Porque, não, a gente tem na terça-feira,
Mas na quinta, se eu não me engano, é dia 15. É dia 15 aqui, ó. Quinta-feira é o feriado, né? Então, nós só teremos curso no dia 13. Na terça-feira que vem só. Beleza? Então não teremos curso no dia 15 e voltaremos só na outra semana. Isso já estava previsto lá no website, eu já tinha previsto esse feriado, mas de toda forma avisando para vocês se programarem, né? Sem aula no feriado. Alguma dúvida sobre alguma coisa qualquer que tenhamos visto? De boa? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês aí. Tentem fazer o exercício, mandem as dúvidas aí pro fórum e a gente se encontra na terça-feira da semana que vem. Grande abraço aí para todo mundo, um bom final de semana aí para vocês.